Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E continuamos na saga da saúde infantil aqui. E eu trouxe hoje para falar a Fernanda Borges. Ela é fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Amazonas. Depois fez residência em terapia intensiva neonatal também lá na UFAM. E não cansada da UFAM, ela ainda resolveu fazer o mestrado dela em Ciências do Movimento Humano, também pela Universidade Federal do Amazonas, e atualmente é fisioterapeuta do HUGV e trabalha também atendendo em domicílios todas as crianças que precisam de fisioterapia respiratória aqui em Manaus. Fê, bem-vinda, obrigada, viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Vamos falar para a galera tudo o que a gente precisa saber sobre fisioterapia respiratória. E eu sempre começo falando sobre o básico. Então eu queria que as pessoas entendessem o que é a fisioterapia respiratória e qual é o papel do fisioterapeuta respiratório na população pediátrica. Certo, então a fisiorrespiratória ela é uma área muito grande de atuação. E o que a gente conhece mais usualmente é só uma parcela dela. Então, a fisioterapia respiratória é a fisioterapia que vai atuar em qualquer disfunção respiratória, seja ela aguda, seja ela crônica, seja crônica agudizada. Então, a gente tem várias vertentes de tratamento. Então, tem a vertente mais para reabilitação mesmo, que são crianças mais crônicas, crianças asmáticas, pré e pós-operatório. E tem essa físio que hoje em dia é mais comum, que é a físio respiratória do quadro agudo, que é uma criancinha que está doente, e principalmente bebês, né? Quanto mais novo, mais fácil de ter uma disfunção. E a gente entra para auxiliar nesse processo de doença. Então, a gente tem um campo bem grande de atuação. Então, atualmente, assim, quais são as principais indicações e situações em que as crianças precisam de fisioterapia respiratória? Então, pensando nesse quadro mais agudo, que é o mais comum, é toda vez que eu tenho uma disfunção respiratória, que eu tenho um quadro agudo que está além daquilo que é o normal. Então, um quadro muito arrastado, um quadro com hipersecretividade, um quadro com desconforto respiratório, são sempre quadros que a criança vai se beneficiar. Lógico que, muitas vezes, mesmo que você não tenha uma disfunção mais exacerbada, a fisio também vai ajudar. Eu costumo dizer que a gente é como se fosse um sintomático. Então, a gente não substitui remédio, mas a gente entra ali para dar uma aliviada e, com isso, a gente consegue abreviar o tempo da doença. E se toda criança que está gripada ou resfriada vai precisar de físio? Não necessariamente. Quando que a gente vai... Eu brinco assim, que tem momentos que são negociáveis e momentos que não são negociáveis. Se a família tiver condição de arcar com esse atendimento, já que hoje em dia ainda não está disponível de forma pública e acessível para todos, se for possível para a família, você pode. Sua criança gripou, começou a ter tosse principalmente, né? Não só o nariz entupido, porque senão não é todo dia. Mas começou a ter um quadro de tosse um pouquinho mais arrastado, um pouquinho mais pesado, você está sentindo mais secreção, se for possível, você já chamar um fisioterapeuta respiratório para avaliar, é ótimo. Muitas vezes a gente vai avaliar, vai chegar lá e falar, não, essa tosse é de cima, é gotejamento, é só lavar o nariz, não precisa de físio, mas vamos vigiar. Certo. Mas muitas vezes, quando você pega já uma criança com alteração de ausculta pulmonar, ela já vai ter um benefício de se beneficiar dessa conduta da fisiorrespiratória. Então, não é todo quadro que vai precisar, vai ter quadros que a gente vai avaliar e vai falar, não, aqui ainda não precisa intervir, mas muitas vezes quadro que a gente acha que não é nada, você já consegue dar um start ali e já dar uma otimizada nesse processo. Então, para o profissional de saúde que está avaliando, né, que normalmente as crianças chegam para a gente por meio do pediatra, certo. Tem alteração de ausculta, já vale entrar com físio. E normalmente você atende mais os bebezinhos ou são todas as idades? Você acha que quem mais se beneficia ou quem, nessa questão dos sintomáticos, você acha que é melhor em que faixa etária? Nessa questão do sintomático desse quadro agudo, o nosso público principal é abaixo de 2 anos. Por quê? São as crianças que vão ter distorções da caixa torácica de forma mais fácil. Assim, o que é uma distorção, né, esse nome? Então, a criança que é muito pequenininha, a caixa torácica e a musculatura respiratória dela ainda são muito imaturas. Assim como ela como um todo, assim como o pulmãozinho que vai acabar de se formar lá nos 8 anos, 8, 10 anos de idade. Então, os bebezinhos menores de 2 anos, e quanto menor mais vai ter essa necessidade, eles acabam não tendo tanta condição, tanta maturidade para lidar com aquele processo de doença. Então, o tórax se deforma com muito mais facilidade, eles ficam cansados muito mais fácil, eles acumulam tensão no tórax muito mais fácil. A própria via aérea deles é mais estreita, então ela acumula secreção, muito menos secreção já faz um acúmulo ali numa via aérea que é menor. Então, o público principal é abaixo de 2 anos. O que é muito comum da gente ver?
Os pais que conhecem a fisiorrespiratória quando o bebê é lá pequenininho, aí a gente se apega, a gente vira amiga, a gente vai atendendo. E a criança vai crescendo e você vai vendo que cada vez ela vai precisando menos. Então, acima de 2 anos, a criança vai precisar mais quando é um quadro mais arrastado, quando é um quadro mais sério, tipo uma pneumonia. Mas não é toda a virose que ela vai precisar. Agora, um bebê menor que 6 meses, o ideal é que assim, cara, tá tossindo? Faz físio. Porque a chance de agravar é muito maior pela fragilidade. Então, quanto mais precoce, melhor o desfecho, assim. Isso, é. Também a gente sente muito isso, assim, que tem o timing certo pra você iniciar a físio. Não adianta você também querer um milagre. Às vezes, a gente é bom, mas a gente não é tão bom assim, né? A gente também não consegue resolver tudo. Então, uma criança que começou a fazer uma alteração de padrão respiratório, já é o momento de iniciar ali. Então, é até uma dificuldade que a gente tem hoje em dia. A físio, ela tem que ser no dia ou no dia seguinte. Não dá pra você marcar a físio respiratória para daqui 5 dias. Já resolveu ou já piorou, Ou já resolveu, né? ou já piorou, já tá internado. Então, é muito ali no momento. Então, poxa, já não dormiu à noite porque tá tossindo. Já não tá comendo direito porque tá muito secretivo. Precisa fazer físio. Então, você tem que começar no momento certo. Depois que a criança já tá 3, 4 dias cansada, às vezes você já não tem tempo mais de reverter e acaba já precisando ir para uma internação. E tem diferença entre aquela fisioterapia que a gente vê no hospital e aquela que você faz em casa? Não era para ter. Entendi. Mas acaba tendo, assim, tem vários fatores que influenciam nisso. Primeiro, já trabalhei em hospital também e acontece que você tem uma demanda muito maior do que em domicílio. Então, você acaba não tendo uma hora disponível para o paciente. Ao mesmo tempo, eu falo que, assim, atendendo em domicílio, hoje em dia, é muito difícil eu precisar de uma hora inteira com a criança. Até porque nem sempre a criança vai tolerar tanto tempo de manuseio. E esse é um fator importante. Você está atuando ali para melhorar o padrão respiratório dela. Então, se ela está se esgoelando, nem sempre você vai conseguir trazer isso. Lógico que tem negociações e negociações. Tem crianças, às vezes, que elas estão tão ruins, tão encatarradas, que a gente tem que fazer mesmo chorando. Certo. E quando é para deslocar a secreção, o choro até ajuda um pouquinho, porque no choro a gente prolonga o tempo expiratório, e isso é uma das premissas da manobra de deslocamento. Então, nem sempre ai meu Deus, não pode chorar. Mas, lógico que a gente não quer levar a criança para o estresse. Então, tem essa questão também. Mas, assim, não era para ter diferença. As manobras a serem feitas são as mesmas. Tá? E no hospital, inclusive, era para a gente ter um pouco mais de recurso, ter ventilação com pressão positiva mais facilmente acessível, ter catéter nasal de alto fluxo, que aqui em Manaus a gente, infelizmente, ainda não tem nenhum hospital. Não? E que, até onde eu sei, pelo menos até esses dias, não tem nenhum hospital ainda catéter nasal de alto fluxo. E hoje em dia é o padrão ouro para tratamento de bronquiolite. Que a bronquiolite, hoje em dia, a gente já sabe que o que causa a sibilância não é broncoespasmo, é colabamento por secreção. E aí, o catéter nasal de alto fluxo estabiliza a via aérea e facilita essa saída de secreção. Então, é até melhor do que a VNI. A gente, normalmente, quando tem catéter nasal de alto fluxo, você faz uma alternância em VNI e catéter nasal de alto fluxo. E aí, você consegue manter essa criança estável muito bem. Só que aí, o que tem acontecido aqui nos hospitais, né? Por falta de recurso, por falta de mão de obra mais especializada, porque a gente tem que continuar estudando continuamente, a criança interna para ficar no oxigênio. E o padrão respiratório em si não está sendo manejado. Então, a criança ela só está ali sendo vigiada. Mas o que está sendo feito por aquele padrão? E aí, quando você consegue fazer uma fisioterapia bem feita, com manobras que hoje em dia tem evidência científica, porque a última revisão da Cochrane que falou que fisioterapia é indicada. As anteriores era contraindicado. Porque a gente teve uma mudança nas manobras que a gente faz, das manobras convencionais para as não convencionais. As manobras não convencionais, que são manobras de fluxo lento, que tem evidência científica em relação a você diminuir o tempo de internação e diminuir a gravidade para não ir para a internação. Só que nem sempre quem está atuando, seja no hospital, seja no domicílio, porque existem profissionais, está fazendo a manobra correta. Então é bem importante a gente frisar isso para quem é pediatra, profissional da saúde, porque, por exemplo, eu vim de uma época em que não existia evidência para fisioterapia respiratória. Sim. E aí as coisas vão evoluindo e talvez as pessoas não se atualizem conforme as coisas vão saindo, né? Ainda acontece de alguns pediatras falarem, não, físio só em último caso, não porque pode. É muito sofrido. Às vezes eu chego para atender uma criança e a mãe fala assim, olha, não, eu já sei que a gente vai ter que segurar, que a gente vai ter que fazer o charutinho para ficar amarrado para você poder aspirar. E eu, não, gente, a gente não aspira mais. Então, no hospital ainda se aspira muito. Certo. E a gente já sabe que hoje em dia a aspiração piora a produção de secreção, piora o quadro inflamatório, pode gerar broncoespasmo, pode gerar resposta vagal. Então, às vezes, não está sendo tão adequado porque falta atualização. Entendi. E a físio, ela tem a questão muito que ela é muito boa, mas ela precisa, é uma manobra manual.
Então, você tem que estar treinado para aquela manualidade. Você tem que estar bem treinado, né? E me conta uma coisa, assim, em linhas gerais. Você consegue me falar os benefícios e se existe algum risco ou efeito colateral desse tipo de manobra ou de tratamento que vocês propõem? Tá, o benefício vai principalmente do deslocamento, de você ajudar aquela criança a desafogar aquele tanto de secreção que tem acumulada. Então, às vezes, você vai ver uma criança que você está com muito ruído, ela tem muita secreção acumulada e para ela é muito dispendioso expectorar aquilo tudo por meio da tosse. Aí, quando você faz a manobra da física, que são essas manobras de deslocamento, que é a que tem evidência científica, certo, você desafoga o pulmão. E aí, o que você percebe? Isso é uma percepção mesmo, tá? Que a criança desafogou. E aí, ela vai produzindo, ela vai conseguindo expectorar. Ela produz e ela expectora. Ela deixa de ter aquele afogamento. Então, fica um processo mais suave. Entendi. Então, o maior benefício é isso. É você diminuir o esforço que a criança vai ter. Então, você faz o trabalho por ela e você otimiza esse processo. Ai, que legal. E malefício, eu vou dizer assim, um pouco da irritação que pode acontecer. E quando é uma criança com padrão respiratório ruim, você tem que saber muito até onde ir. Porque se você estressa demais, você acaba piorando o padrão respiratório. E algumas manobras têm risco de gerar broncoespasmo. Ah, tá. Então, você tem que saber vigiar e ter a medicação de resgate ali para conseguir administrar se for necessário. Isso em casa ou no hospital? Tanto faz, né? Nos dois locais. Hoje em dia é muito raro você atender uma criança que não tem um broncodilatador em casa. Né? A maioria hoje em dia já tem. E aí, às vezes, a gente precisa fazer a administração, porque é normal, a criança tosse mais, pode piorar um pouco do broncoespasmo. Mas aí você consegue fazer essa correção junto, e lógico, junto com o pediatra, junto com o pneumologista, que a gente tem esse trabalho conjunto, né? A gente não trabalha sozinho. Certo. Então, a gente vai avisando, precisei fazer um resgate, como que a gente vai seguir agora com a medicação, porque o papel de prescrição medicamentosa é do pediatra e do pneumo que está acompanhando. Entendi. E aí eu também sou da época que, quando eu fazia residência da pediatria, que existiam os tapinhas, a aspiração e tudo o mais. Como é que é hoje em dia uma sessão de físio para uma criança? Então, os tapinhas hoje em dia, o tapinha é a tapotagem. A premissa da tapotagem era gerar uma vibração a nível adequado que mexesse na reologia do muco. O que é isso? Deixar a secreção mais fluida, certo, porque a secreção ficando mais fluida é mais fácil de sair. Só que a gente tem já vários estudos que comprovam que as mãos humanas não são capazes disso. Então, tanto a tapotagem quanto a vibrocompressão, que eu acho que a vibrocompressão é a manobra mais famosa de fisioterapia respiratória, que é quando você vê, né, fazendo aquela vibração, elas não têm evidência científica, não é possível a mão humana mudar a reologia do muco. Mas esse princípio existe. E, por exemplo, para crianças que fazem muita produção de secreção, tipo fibrose cística, bronquiolite obliterante, existem dispositivos mecânicos, tipo coletes vibradores, que fazem esse serviço muito bem. De forma mais prática, a gente tem os dispositivos oscilatórios que a gente consegue usar com crianças maiores. Então, essas manobras a gente já sabe que não são as que vão fazer diferença na vida do bebê, assim como a aspiração. Hoje em dia, como que é uma sessão de fisioterapia, principalmente a nível domiciliar? Então, a gente vai chegar, vai avaliar, é uma avaliação rápida, e no momento que você avalia, já atende. Você não precisa de uma sessão para avaliar quando é um quadro agudo assim. Então, você vê a ausculta, vê a saturação, vê a frequência respiratória, vê o padrão respiratório da criança. E aí, a gente vai atuar de duas formas. Então, ou três, depende muito da idade da criança. Então, a gente tem manobras manuais para otimizar a biomecânica da caixa torácica. Então, às vezes, tem crianças que elas não vão estar conseguindo expectorar, elas não vão estar conseguindo lidar com aquele quadro aquele quadro respiratório, porque já é um quadro arrastado e ela já tensionou essa musculatura. E aí, se eu tenho uma musculatura tensa de caixa torácica, a caixa torácica não se movimenta, o pulmão não expande, porque ele está dentro. Certo. Então, muitas vezes, a gente precisa otimizar a biomecânica da caixa torácica, que são manobras manuais que parecem uma massagenzinha mesmo. Porque literalmente o trabalho do fisioterapeuta, é alongamento, é mobilidade articular. E aí você devolvendo essa mobilidade, a criança por si só vai conseguir fazer um padrão respiratório melhor e expectorar. Legal. Existe a criança que está muito carregada, e aí você vai trabalhar fazendo deslocamento de secreção para aquela criança desafogar. Então, vão ser as manobras que parecem mais os apertinhos, que são as de deslocamento de fluxo que você consegue expectorar. E aí você vai precisar, às vezes, fazer uma manobra de higiene de via aérea superior. Vai ser a lavagem, o DRRI, que é aquela que a gente segura, para a criança fazer o... Sei. Então, você vai trabalhar com isso também. E em crianças maiorzinhas ou até em pequenininhas, a gente às vezes consegue usar alguns dispositivos. Então, a gente pode usar pressão positiva, e a pressão positiva ela pode ser usada de diversas formas. A mais simples que a gente usa hoje é o EPAP,
que é uma válvula que faz pressão positiva no fim da expiração. Então, você consegue usar tanto no bebezinho com a máscara, quanto em criancinhas maiores com ela mesma soprando. E aí, você faz uma estabilização da via aérea que está estreita, ela larga, a secreção sai. Em crianças maiores, você consegue usar os dispositivos oscilatórios, que fazem a reologia do muco, e aí a secreção sai. Se você tiver disponível, você pode fazer VNI com máscara. Isso tudo em casa posso fazer? Isso tudo em casa pode ser feito. Aí depende do que tem de arsenal, que o próprio Entendi. fisioterapeuta que leva, normalmente, né? Então, você pode usar ambu. O ambu é muito usado para fazer manobra de deslocamento de secreção e para expandir o pulmão. Então, a gente tem muitas possibilidades, e aí varia de cada caso. Tem criança que eu vou e faço só uma coisa, tem criança que eu vou e eu faço tudo. Depende muito do que ele vai precisar naquele momento. E eu sei que, assim, essa época do ano, basicamente, são esses quadros agudos, né? Bronquiolite, IVAs, traqueobronquite, etc. Algumas pneumonias. Muitas. Mas eu queria saber, assim, para as crianças com doenças crônicas, que tipo de doença crônica a fisioterapia é benéfica? Tá, então a físio ela não atua na doença, a gente atua na disfunção. Certo. Então, uma vez que o pediatra, o pneumo, desconfie que a criança tem uma disfunção, então a criança tem um distúrbio obstrutivo, um distúrbio restritivo, uma diminuição do condicionamento cardiorrespiratório. O que é isso? Aquela criança que vai brincar e para no cantinho para respirar. Ou aquela criança que vai brincar e começa a ter crise de tosse por um broncoespasmo induzido ao exercício. Entendi. Aí ela vai para um programa de reabilitação cardiorrespiratória, e aí já é diferente dessa sessão que eu expliquei. Aí você vai ter que fazer uma avaliação completa, com espirometria, manovacometria, para ver força, e você descobrir realmente o que está causando aquela disfunção. E aí a gente faz um trabalho em cima disso, que é um trabalho de condicionamento. Então essa criança vai para um fortalecimento periférico, para um fortalecimento de musculatura respiratória, para um condicionamento cardiovascular com frequência cardíaca alta, em exercício aeróbico. Aí é um programa completo mesmo. E você tem muito resultado. E aí, quem são as crianças que vão se beneficiar disso? Crianças que tenham disfunções que normalmente vêm junto de um quadro crônico. Então, crianças asmáticas, crianças com fibrose cística, com bronquiolite obliterante, pré e pós-operatório, cirurgia cardíaca, torácica, às vezes abdominal. Nossa. Mas pós-internações prolongadas. E aqui em Manaus existe um centro responsável? Não temos, é um grande sonho meu. Eu ainda vou fazer essa clínica, é um plano para o futuro, eu quero muito ter a clínica para isso. Daqui em Manaus não tem ninguém que faça, assim, que eu conheça, Sim. Não tem ninguém que faça. Dentro da pediatria, né? Isso, eu já consegui conduzir algumas crianças em domicílio em relação a isso. Mas, assim, o ideal mesmo é a gente ter um ambiente preparado. Que legal. Dá para fazer em domicílio, mas é um pouco mais difícil. O ideal mesmo é você ter um local para isso. Um dia, em breve teremos. Logo chamaremos para falar desse divulgar. outro rolê. Exato, legal. E quando é que os pais podem desconfiar, devem desconfiar que o filho está precisando da fisioterapia? Então, assim, eu sempre falo, o momento que é negociável é quando a criança tá muito catarrenta. Então, Certo. assim, tá tossindo já para dormir. Você vê que é muita secreção na lavagem nasal. Você fica sentindo aquele ronquinho no peito o tempo todo. Esse momento, você tá ali, assim, já precisando. Certo. O momento que não é negociável, que precisa de físio e que não tem remédio para tratar. Quando você vê que a criança perdeu qualidade da tosse. E como a gente vai saber isso? A tosse, ela tem que ser escandalosa. A criança tem que tossir, você tem aquela sensação de que limpou a garganta. Então, eu sempre explico pros pais assim. Pra gente conseguir tossir bem, a gente tem que fazer... Tipo eu agora, assim. Isso. Entendi. Então, você tem que ser aquela tosse que você vê que a criança tosse... Ó, é uma tosse eficiente. Viu o modelo ao vivo pra você. O que não é legal? Você começa a ver que a criança fica assim, ó. E você sente que não tá saindo ali da garganta. Não tá saindo. A criança fica secretiva o tempo todo, não para de tossir, é crise de tosse, não dorme. Então, esse momento, ela já evoluiu para uma disfunção ali. Já tem alguma coisa atrapalhando, você precisa fazer uma intervenção. É um momento e não tem remédio para isso. O remédio para isso seria o quê? Um relaxante muscular. A criança não toma. Não pode. Então, tem que ser físio. E aí é impressionante que muitas vezes a criança tá assim, ó, tá 2 semanas tossindo. Vai lá, faz uma sessão de físio e resolve. Acabou. Olha que legal. Então, é um momento realmente que não é negociável. Isso e desconforto respiratório. Certo, que é aquele quando fica cansadinho, Isso, né? fica cansadinha, você vê que a criança já não tá mamando bem, não tá comendo bem. Não é falta de apetite, é uma criança que quer comer e não consegue. A criança não brinca, só fica jogadinha. Não, aí não dá. Aí tem que fazer. Entendi. E a físio substitui o uso de medicação? Não. Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Eu queria muito ter o poder de substituir, mas a gente ainda não tem manobras para isso. Como eu explico, é como se a gente fosse um sintomático. Então, a criança
A tosse, ela é nossa amiga, uma coisa muito importante se dizer, senão a Gabi mata a gente. A tosse é nossa amiga, a tosse tem que acontecer, ela tá acontecendo por um motivo. O que a gente quer é ajudar esse sintoma dele não prejudicar além do benefício. Certo. Então, a criança tosse, mas ela tem que conseguir dormir, a criança tosse, mas ela tem que conseguir comer. Então, a medicação, ela vai entrar para conseguir atuar no processo de doença. A físio entra para otimizar o sintoma e fazer com que a criança aguente a medicação agir, digamos assim. Mas eu não substituo. Certo. Existem algumas alterações, por exemplo, o broncoespasmo, que em algumas manobras de físio a gente consegue resolver também. Mas a físio vai acontecer ali. O restante do tempo você não consegue ter um fisioterapeuta ali do seu lado o dia inteiro. Não. Então, as duas coisas vão juntas. O que a gente percebe é que muitas vezes, se você inicia a físio, às vezes você não precisa escalonar a medicação. Então, uma criança que, tipo assim, tá ali numa medicação mais suave, tá na lavagem nasal, entrou a físio, às vezes ela não precisa ir pro corticoide. Ou não precisa ir para aquele antibiótico que vem pelo arrastar do quadro e não realmente por indício de uma infecção bacteriana. Entendi. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir que a gente precise da físio? Ou, na verdade, a físio vai ser importante, às vezes, nos quadros iniciais, justamente para prevenir que a doença se arraste? Mais isso. Mais a físio vai entrar para conseguir controlar e tentar não deixar esse quadro evoluir. Entendi. Em relação à prevenção, a gente não tem manobras de físio que previnam um quadro de doença. Seria maravilhoso também. Sim. O que a gente tem é, às vezes, uma criança que ficou muito tempo doente, fica com esse quadro de menos mobilidade da caixa torácica, e aí ela fica mais suscetível a um quadro evoluir, porque ela não vai ter uma tosse tão potente. Sim. E a tosse é um mecanismo de proteção. Mas, assim, em relação a evitar que a criança fique doente, é a mesma coisa que vocês já fazem. Entendi. Que é alimentação adequada, exposição ao sol, vida saudável, evitar ambientes, tipo assim, um bebezinho pequeno, evitar ambientes propícios, então ambientes fechados, com muito acúmulo de pessoas. Entendi. Mas em relação à físio, não tem muito que você faça pra... Não tem uma manobra de físio que faça a criança não ficar doente. Entendi. E não tem muito que você faça para que naquele quadro respiratório não precise de físio. Certo. E aí, você consegue pensar, ou do ponto de vista da literatura, ou às vezes percepção mesmo, do dia a dia. Existe alguma coisa aqui na nossa região que seja mais prevalente dentro dessas patologias? Eu acho que a questão... tem muitas crianças aqui por causa da umidade. Sim. Que às vezes eu acho que eles fazem os quadros alérgicos mais recorrentes. Digo por mim. Sim, sim. Né? Mofo. Agora é a época das queimadas, então na época das queimadas a gente não tinha antes, né? Então a grande loucura era essa época da bronquiolite. Sim. Agora, quando começa, ali, a partir de junho, começa a ter menos bronquiolite, aí a gente começa a entrar nos quadros mais de tosse seca, que aí é das queimadas. E aí, então tem essas particularidades. Mas assim, eu vou ser muito sincera, também não tenho experiência fora daqui pra ver a diferença. Entendi. Era só mais uma percepção mesmo. E a gente sabe aqui que a questão de acessibilidade é muito difícil, né? Tanto dentro de Manaus, quanto se a gente pensar no interior, é um negócio mais ainda difícil. E profissionais com formações específicas como a sua é muito raro. Sim. Tem alguma coisa, você acha que uma teleconsulta ajuda, um treinamento? O que você acha que a gente pode tentar... Como é que você acha que a gente pode universalizar esse acesso a uma coisa que é tão importante, né? Sim. Como a fisiorrespiratória nas crianças do interior, por exemplo. A gente tem uma grande dificuldade, que na verdade não é uma dificuldade, né? É uma proteção da profissão, que é a gente não pode ensinar as manobras para outras pessoas que não sejam profissionais de educação física. Desculpa, não sejam profissionais de fisioterapeutas. Então, a questão da teleconsulta seria muito mais a vigilância, o ajuste de uma lavagem nasal, que, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Lavagem nasal é simples, todo mundo sabe fazer, mas na maior parte das casas que eu vou, eu preciso fazer algum ajuste da técnica. Olha que legal. Então, em relação a isso, a gente consegue. Agora, das manobras próprias da fisioterapia, eu não tenho como numa teleconsulta ensinar uma mãe a fazer. Então, é um pouco mais difícil. Eu tenho um grande sonho, que é um dia ver que os hospitais, tanto públicos quanto privados, entendam que ter um profissional fisioterapeuta capacitado num PS resolveria muita coisa. Você tá com uma criança ruim, você ir pro PS fazer uma sessão de físio, faria muita diferença, inclusive em custo de internação. Porque seria lindo. Mas eu acho que o melhor caminho que eu consigo enxergar assim, de forma mais viável hoje seria capacitar profissionais. Capacitar mais profissionais. Porque
cara, a gente conta nos dedos quantos físicos respiratórios a gente tem em Manaus e quantos físicos criança. atualizados e bem capacitados menos ainda. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que você sabe da realidade que a gente tem. Eu, hoje em dia, não consigo atender todas as pessoas que me procuram. É muito difícil você falar não, às vezes, para uma pessoa que você vê que precisa muito, que o bebezinho precisa muito, e que você sabe que você vai conseguir causar um impacto em talvez aquela criança não internar, e você não ter para quem passar. Então, a gente precisa realmente trabalhar em capacitação. Mas é difícil também, porque você não tem uma pós-graduação que ensine isso. São vários cursos, é uma questão manual de treinamento. Então, eu acho que falta um cursão também que resuma um pouco tudo isso. Entendi. Então, mas eu acho que a melhor saída para viabilizar isso tudo seria o treinamento de pessoas. Tanto daqui quanto do interior. E em relação ao pessoal do interior, o que eu dou minha dica? Vigiem as crianças de vocês. Lavem os narizes. Lavem bem. Não adianta lavar uma vez cada nariz. Uma vez cada lado e seguir a vida. Então, tem que fazer a técnica da forma correta. E prestar atenção na tosse. Eu acho que prestar atenção na tosse faz muita diferença. Quando você vê que aquela tosse perdeu eficiência, você sabe que é o momento de você precisar de um auxílio médico, de um auxílio fisioterapêutico, para fazer esse ajuste. Mas é difícil que a gente não tem como fazer muita coisa à distância, porque são manobras manuais. E orientar o profissional à distância, você acha Isso que é uma pode, possibilidade? supervisão é uma possibilidade. Fazer treinamento à distância é uma possibilidade. Entendi. E dentro de um quadro agudo, por exemplo, se tiver um profissional lá na ponta, eu penso porque hoje em dia... É possível. Porque tem a tele-interconsulta, Sim, sabe? seria possível, com certeza. Legal. Seria um caminho legal para chegar mais rápido. Então, se o profissional você vai instruindo ele. Talvez seja uma possibilidade, porque hoje em dia uma das modalidades que estão tomando mais corpo e tem mais força, essa questão da gente falar de médico para médico, Sim. ou de físio para físio, né? Que talvez seja mais Na efetivo. físio a gente tem chamado de supervisão. Seria uma possibilidade também. Mesmo à distância. Mesma distância. Entendi. Porque você consegue fazer o treinamento da pessoa, né? Você consegue falar como é a técnica, ela consegue executar. Na maioria das vezes. Temos fé que sim. É pra ser. Entendi. Poxa, foi um prazer te receber aqui. Eu adorei. Obrigada pelo convite. Você falou que tinha dificuldades, eu não vejo. Achei que eu ia gaguejar muito. Nada. E aí eu queria saber onde é que as pessoas podem achar a Fernanda. Eu acho que o caminho mais fácil... Eu acabo chegando nos pacientes por indicação, normalmente, ou de mãe para mãe. Certo. Os grupos de mãe são o meu marketing principal. Ou pelos pediatras. Mas vocês podem me achar no Instagram. Meu Instagram não é... Não é um Instagramzão. Não, eu acabo... É porque é difícil, né? Como é que eu vou filmar eu atendendo uma criança doente dentro de casa, né? É um pouco mais difícil, mas podem me achar lá e tem meu contato do WhatsApp. É fisio.fernandaborges. Certo, eu vou depois deixar na descrição do vídeo. Tá, ok. Então eles podem te procurar lá ou através dos grupos, né? Isso, mas lá vai ter meu contato, vai conseguir falar comigo. Maravilha. Obrigada, Fernanda, mais uma vez por ter vindo. E para vocês que ficaram até aqui, curta o canal, divulguem, compartilhem esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E não se esqueçam que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está aqui com uma nova conversa. Obrigada!